Nós temos pena do pobre coitado do Ivan Ilitch que foi tratado de maneira completamente descartável. Mas convenhamos, ele tem culpa no cartório, né? Olá pessoal, tudo certo? Estamos aqui de volta com mais um episódio do programa Aparente Escuridão. Eu aprendi a falar Aparente Escuridão, tá bom? Não vou mais errar, não vou falar Arquidiocese em Comunhão. Abraço, Padre Renan, um forte abraço. Então, nós vamos seguir em frente falando do programa Aparente Escuridão, né? E nós estamos conversando ao longo desses programas a respeito dessa obra aqui, A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Esse autor russo que deixou para nós essa obra maravilhosa, e ela é realmente muito boa porque ela nos ajuda a enxergar a sociedade em que nós vivemos. E a partir disso nós podemos, de fato o termo é esse, né? Enxergar o mundo em que nós vivemos. Que muitas vezes, diante dos nossos olhos, não é tão evidente. Mas, quando apresentado através de uma obra de literatura boa como essa, elevada, e no processo de meditação que a gente vai fazendo para compreender esta obra, então a gente começa a entender, a gente começa a enxergar mesmo o mundo em que nós vivemos. Bom, e por que eu estou utilizando uma literatura secular, uma obra de literatura secular, para poder trabalhar esses temas aqui com vocês? Porque é o seguinte, a literatura de um povo, a literatura de uma nação, ela deveria servir como a expressão máxima de pessoas que estão refletindo a respeito da realidade, ou melhor, não tanto refletindo, mas que estão enxergando a realidade, enxergando o mundo à sua volta e registrando isso de maneira documental e artística própria da literatura, porque não é um mero documentário, é uma obra ficcional, é uma obra artística, e registrando isso para que outras pessoas, ao terem contato com essa obra, enriqueçam a sua imaginação dessas formas com as quais ela vai ter contato na literatura, e essas formas presentes na sua imaginação permitem que aquela pessoa que está tendo contato com aquela obra, o leitor que tem contato com aquela obra, consiga refletir também ele a respeito daquela realidade e enxergar alguma coisa além, enxergar alguma coisa a mais. Quem lê A Morte de Ivan Ilitch consegue ver claramente que Tolstói estava fazendo uma crítica à sociedade da época, à sociedade burguesa, à classe média da época, né? O que parece ser uma constante assim na literatura contemporânea, é um negócio impressionante, né? A gente vai entrando em contato com outras obras de literatura e percebe o quanto que esse tema ele está presente, a crítica da sociedade burguesa, a crítica da sociedade de classe média. Enfim, ele está fazendo essa crítica aqui. Mas não é só uma crítica social, esse livro, com toda certeza. Ele é um clássico, esse livro ele é um clássico justamente porque ele conseguiu trazer para nós elementos da vida humana, da estrutura do ser humano, que extrapolam a situação histórica específica, a situação histórica e cultural específica do Tolstói. Isso aqui foi escrito num ambiente de século XIX, na Rússia. O que é que tem a ver a nossa vida, nós que somos brasileiros, que vivemos no ano de 2025, o que é que tem a ver a nossa vida com esta vida, com esse estilo de vida? Pois é, pior que tem muito a ver, porque o Tolstói, como um bom escritor, ele conseguiu captar formas humanas, tipos humanos, que se repetem ao longo da história e deixou isso registrado para nós dentro de uma circunstância cultural e histórica específica. E quando nós temos contato a uma literatura como essa, que não procura resolver as coisas somente para que a gente fique com aquela sensação de conforto no final do livro, de que, ai, que bom que acabou tudo bem, graças a Deus acabou tudo bem, né? Não, um bom autor, ele não tá pensando nisso, ele não está pensando em te deixar de maneira confortável, de modo confortável. Ele não está querendo gerar conforto em você em relação à obra dele. Ele está querendo fazer um registro da realidade tal qual ele vê. Quando nós temos contato com uma obra como essa e a gente enriquece a nossa imaginação com uma obra como essa, isso permite que nós, pessoalmente, nós como leitores, nós também tenhamos uma visão um pouco mais clara a respeito da realidade.
e percebamos a nós mesmos. Nós enxerguemos a nós mesmos. Porque, assim, não tem jeito, né? Como a gente estava conversando aqui nos últimos programas, não eram só os amigos do Ivan Illich, ou os amigos, entre muitas aspas, né? Não eram só esses amigos que o tratavam de maneira descartável. Nós também, muitas vezes, tratamos as pessoas de maneira descartável. Quando nós utilizamos as pessoas como trampolim para o nosso salto da vida maravilhosa que nós queremos ter, quando nós utilizamos as pessoas ao nosso redor meramente como ferramentas para uma engrenagem social, artística, cultural, financeira que nós estamos querendo construir, quando nós utilizamos a pessoa apenas como fonte de prazer e satisfação para nós mesmos, e aí, independentemente do que ela esteja sentindo, o que importa é a minha fruição, é a minha satisfação, é o meu bem-estar, é o meu gozo, nós também fazemos isso. Nós também fazemos isso. Eu faço parte dessa cultura, eu, Padre Henrique, faço parte dessa cultura, eu vejo isso presente também dentro de mim. Essa tentação de estar usando das pessoas para o seu bem-estar, para que você se sinta bem, para que você vença na vida. E aí o Tolstói, quando coloca isso para nós, particularmente aqui no primeiro capítulo que nós estávamos comentando, ele mexe com a gente. Quando a gente vê isso representado numa obra boa como essa, e personagens que são muito verossímeis, né? A gente enxerga esse comportamento deles, a gente se vê ali também. E a gente pensa, poxa vida, eu faço isso também. Eu também ajo dessa forma. Né? Eu também me comporto dessa forma a tratar as pessoas de maneira descartável. Eu muitas vezes também sou tratado de maneira descartável, mas eu também ajo de tal modo a tratar as pessoas de maneira descartável. Né? Então, muito bem, feita essa introdução, eu quero continuar refletindo com vocês a respeito de um tema que é bastante importante para nós dentro desta obra, que é o seguinte. O Ivan Illich, embora ele tenha sido tratado desse jeito pelos seus colegas, pela sua esposa, pelas pessoas que conviviam com ele, que o orbitavam ali na vida social dele, embora ele fosse tratado dessa forma, ele também tratava as pessoas dessa forma. Então, assim, ele fica muito chocado quando ele vê as pessoas mentindo. Nós iremos comentar sobre a mentira, sobre a falsidade mais para frente, num outro programa. Ele fica muito chocado quando ele vê as pessoas mentindo, dizendo que se importam com ele, quando na verdade não se importam com coisíssima nenhuma. O médico não se importa com ele, a esposa não se importa com ele, os funcionários da casa não se importam com ele, com exceção do Gerasim, que nós também iremos comentar. A esposa, eu já falei, né? Não se importa com ele. Os filhos não se importam com ele. O filho dele, o Volodya, o Vladimir. Volodya é o apelido dele, né? Vladimir. Esses nomes russos são ótimos, né? O filho até que se importa um pouco com ele, tem um carinho por ele. E tem o Gerasim, né? Mas enfim, de um modo geral, as pessoas não se importam com ele. Só que não é assim, ele não é a vítima, o pobre coitado, ninguém se importa com ele, né? Ninguém me ama, ninguém me quer. Não. Ele é fruto da sociedade da época. E ele também agiu dessa forma. E ele também agiu de modo a utilizar as pessoas para a sua própria vida feliz, para a sua própria vida agradável e decente, como ele achava que a vida teria que ser. O Tolstói mostra isso para nós, especialmente no capítulo 2. Eu acho que é ocioso dizer, gente, nessa altura do campeonato, que se você não leu essa obra, bom, você está pegando os spoilers, né? Mas, assim, obra de literatura clássica não tem spoiler, né, gente? Isso aqui é patrimônio cultural, né? Enfim, nós estamos utilizando desta obra para poder tratar de outros temas, tá bom? E se você não leu, eu recomendo que leia. É um livro curtinho, é pouquinha coisa. Enfim, vamos lá. Deixa eu só tomar uma água aqui, que Cuiabá tá seca e quente. É um horror. Vamos lá. Então, no início do capítulo 2 desse livro, o narrador diz assim para nós. A história pregressa de Ivan Illich foi das mais simples e comuns e, ao mesmo tempo, das mais terríveis. E a gente já poderia dizer o seguinte, ela foi terrível, essa vida foi terrível justamente porque foi simples e comum segundo os padrões da sociedade da época, da cultura da época. E o que é que isso significa? Bom, Ivan Illich
nos diz o narrador, na faculdade, ele já era aquilo que seria no decorrer de toda a sua existência. Ele teve uma infância tranquila e tal, né? Aí coloca ele já na faculdade, já apresenta ele para nós na faculdade. E quem era Ivan Ilitch na faculdade? Quem ele seria ao longo de toda a sua existência? Um homem capaz, alegre, bonachão, comunicativo, características todas muito boas, né? Quem não quer estar perto de uma pessoa que tenha qualidades e características como essas? Mas, diz o narrador, um severo cumpridor daquilo que considerava seu dever, aquilo que ele considerava seu dever, e não que era de fato o seu dever. Nós vamos ver mais para frente por que isso é relevante em relação às suas obrigações familiares. E aí o narrador continua. E considerava como seu dever tudo aquilo que consideravam como tal, como dever, as pessoas mais altamente colocadas. Não era um adulador, quer quando menino, quer como homem já feito, mas, desde a idade mais tenra, era atraído, como inseto pela luz, pelas pessoas altamente colocadas na sociedade. Assimilava as suas maneiras, a sua visão de vida e estabelecia relações amistosas com elas. Gente, é o seguinte, o narrador está dizendo para nós que o Ivan Ilitch, ele tomou como padrão de referência para a sua vida, como padrão que deveria ser aplicado, que deveria ser replicado na sua vida, as pessoas da alta sociedade. Então, ele acreditava que o cumprimento do dever significava cumprir o dever de acordo com aquilo que aquelas pessoas achavam que era o dever, achavam que era o cumprimento do dever. E aí ele começou a organizar a sua vida em torno desse padrão de vida que ele queria para si, que ele queria para a sua própria vida. Vocês percebam que para Ivan Ilitch não existe aquilo que é certo e aquilo que é errado, objetivamente falando. Algo que nós também iremos comentar. Para Ivan Ilitch, o que é que existe? O que é conveniente e o que não é conveniente em relação ao padrão de moralidade estabelecido pela alta sociedade. Ele vive pela elite. Ele vive olhando para a elite. É como se ele tivesse colocado a elite diante de si, ele fixou uma espécie de pôster da elite cultural da época no seu quarto e ele ficava olhando para aquilo e a partir daquilo ele pensava, o que é que eles dizem que é bom, o que é que eles dizem que é mal, e aí eu preciso organizar a minha vida em torno disso, né? Então, o que é que a elite diz que deve ser feito, o que é que a elite diz que não deve ser feito. E o narrador utiliza para nós uma imagem muito boa para mostrar como é que Ivan Ilitch estava agindo nessa situação. Estava agindo dessa forma aí, né? Em que ele orbitava de alguma forma a elite da época, assimilando as suas maneiras, a sua visão de vida e estabelecendo relações amistosas com essas pessoas. Como é que ele agia? Ele apresenta para nós aqui uma figura de linguagem. Ele agia como um inseto atraído pela luz. Pensa um pouquinho nessa imagem que o Tolstói coloca aqui para nós na boca do narrador. O inseto, quando ele é atraído pela luz, ele não é atraído de modo racional, digamos assim. É claro, um inseto não tem ração, o inseto não tem racionalidade, né? Então, ele não pensa no porquê ele está agindo daquela forma, ele só vai. O que é diferente de um ser humano. Um ser humano deveria estar pensando no porquê ele age de tal forma, de tal maneira, de determinada forma, de determinada maneira, né? Quando nós seguimos simplesmente a nossa passionalidade marcada pelo pecado, e aqui eu explico o que é que eu quero dizer com relação a isso. Quando nós seguimos a nossa passionalidade marcada pela desordem em relação à ordem estabelecida, não pela alta sociedade, mas por Deus, porque nós não deveríamos dizer por aquilo que a elite, seja de esquerda, seja de direita, está dizendo que é bom. Nós devemos dizer por aquilo que Deus, o Criador de todas as coisas, o ordenador de todas as coisas, aquele que é a ordem por excelência, aquilo que Ele está dizendo que é bom e alertando em relação àquilo que é mal.
E quando nós escolhemos a desordem ao invés da ordem, a isso nós damos o nome de pecado. É uma escolha deliberada por aquilo que não ordena, por aquilo que não nos ordena, sempre em relação ao projeto originário ordenado que Deus pensou para nós. Nós também vamos refletir sobre isso, tá bom? Estou deixando várias pontas soltas aqui, temas de futuros programas que eu quero tratar com vocês e que não dá para a gente falar de tudo ao mesmo tempo. Vamos tentar ir falando de uma coisinha de cada vez. Muito bem, voltando então para a imagem. Um inseto, ele não delibera livremente, se ele quer seguir ou não o caminho para a luz. Ele só vai. Aquele é um impulso que ele segue e ele vai. Ele se impulsiona para aquilo e vai. E não pensa. Ivan Illich estava agindo da mesma forma. Ele não pensava, ele não refletia, ele não estava agindo de maneira deliberada. Ele só viu as pessoas que viviam na alta sociedade russa da época, olhou para elas, admirou aquelas pessoas, viu que elas tinham coisa boa a oferecer e que a vida delas era uma coisa boa por si mesmo e ele queria aquela coisa boa, e ele se deixou atrair por aquela vida boa, como um inseto é atraído pela luz. Mas tem mais coisa ainda para falar em relação a essa imagem que o Tolstói apresenta para nós. O inseto, quando ele é atraído pela luz, ele vê aquilo como um bem, digamos assim. Ele não vai para a luz simplesmente porque a luz é uma coisa ruim para ele. Não, ele vai para a luz porque ele vê na luz alguma coisa positiva para ele, alguma coisa conveniente para ele. Entendam, né, gente? Olha a linguagem que eu estou utilizando aqui, né? Entendam, né? O inseto não faz todo esse tipo de reflexão, obviamente. Mas só para a gente conseguir compreender melhor a situação, né? Aí a gente acaba utilizando desses recursos didáticos. Muito bem. Então, o inseto, ele vai para a luz e ele não está enxergando a luz como sendo uma coisa ruim. Pelo contrário, a luz é uma coisa boa para ele. Por isso ele vai para a luz. Problema: se ele chegar muito perto da luz, a luz irá matá-lo. É a própria luz que o atraiu que depois o mata. É interessante que, utilizando essa imagem, o Tolstói, de alguma forma, está dando para nós uma ideia do que vai acontecer no final da história. O Ivan Illich, porque ele fez com que a sua vida consistisse em orbitar ao redor dos valores da alta sociedade da época, valores que diziam respeito a uma vida agradável, a uma vida leve, a uma vida decente, como ele mesmo afirma, né? Que ele está buscando tudo isso. Essa vida que ele deseja é, de alguma forma, a vida que irá matá-lo. A morte dele mesmo, física, é causada por um acidente que acontece na nova residência dele quando ele ganha uma promoção. Mas o narrador faz questão de mostrar para a gente que o sofrimento de Ivan Illich, aquilo que estava causando verdadeira morte nele, não era tanto o sofrimento físico, mas o sofrimento moral das pessoas que estavam o tempo todo mentindo para ele. Bom, nós estamos na página 18. E aqui, já na página 18, nós estamos vendo o quanto ele mesmo tomou essa decisão, assim, o quanto ele mesmo se deixou levar por essa vida falsa, por essa vida mentirosa. Ele não está buscando viver de maneira adequada, viver de maneira correta, segundo o Criador, segundo quem o estabeleceu, quem o criou, quem o pensou. Mas ele está vivendo de acordo com a moral agradável da época, a moral burguesa da época. E como um inseto atraído pela luz, ele vai, sem pensar muito, sem refletir muito a respeito disso, vai, segue em frente e vai ser torrado quando chegar lá perto da luz. Isso serve para nós pensarmos a respeito da nossa vida. Que tipo de moralidade nós temos na nossa vida? Que tipo de código moral nós seguimos na nossa vida?
Nós queremos ter uma vida sofisticada, elevada, famosa, agradável, conveniente? Ou nós queremos viver a vida que o Senhor pensou para nós? É algo bem diferente, tá? É algo bem diferente. Muito bem. A história continua, e aí na página 19 dessa minha edição, o narrador diz assim para nós. Ivan Ilitch cometeu na faculdade algumas ações que, antes, pareciam-lhe grande ignomínia e que suscitaram nele asco por si mesmo no momento em que as cometia. Ele tinha alguma moralidade ali presente. Ele foi formado com algum tipo de moralidade. Mas isso não durou muito tempo. Né? Ele cometeu as coisas na faculdade e ficou assim, não, mas isso não está certo, isso não está correto. E aí o narrador continua e diz para nós. Mas percebendo ulteriormente que essas ações eram cometidas também pelas pessoas altamente colocadas e não eram consideradas por elas como ações más, não é que ele as tivesse considerado boas, mas esqueceu-as de todo e não se entristecia um pouco sequer ao lembrá-las. Olha que coisa interessante, né? Ele faz coisa ruim na faculdade, mas aí ele se dá conta de que as pessoas que ele valoriza, aquelas pessoas que ele valoriza, para elas tanto fez essas ações que o Ivan Ilitch cometeu. Então, para ele eram ações ruins, mas para aquelas pessoas eram ações indiferentes, não eram nem boas nem ruins. Então, ele passa a mudar o seu padrão de valoração moral por conta daquelas pessoas. Percebam que o Ivan Ilitch ele está cada vez mais se deixando levar por aquilo que outras pessoas pensam que seja a melhor vida para ele. Ele não tomou as rédeas da própria vida. Ele entregou as rédeas da própria vida para um outro grupo, para um símbolo de vida feliz, daquilo que ele acha que seria a vida feliz. E isso é complicado. É muito complicado. E não é difícil a gente parar em determinado momento da vida, isso já agora, né? Independentemente da idade em que nós estejamos, do momento de vida em que nós estejamos, não é muito difícil a gente parar e pensar assim, poxa vida, parece que eu não estou vivendo a minha vida, parece que eu estou sendo arrastado por uma multidão de coisas que estão acontecendo e eu não faço a mínima ideia da direção para onde me orientar, do que fazer com a minha vida, de para onde me conduzir, de para onde me levar. Né? E essa é uma reflexão que já dá para a gente fazer aqui também em cima dessa obra. E a pergunta é, nós estamos deliberadamente seguindo um caminho que nós escolhemos para nós como sendo o melhor caminho? Nós estamos procurando conhecer qual é o melhor caminho? Nós estamos nos deixando conduzir pela conveniência de um caminho agradável, leve, gostoso, decente? Muitas perguntas aqui para serem feitas. Eu só estou colocando para vocês as imagens, eu estou apresentando para vocês as imagens, para que vocês tenham gravadas essas imagens na imaginação de vocês e a gente possa refletir também em cima disso daqui. E tem mais, né? Tem mais coisa aqui. Um elemento bastante importante da história é o fato de que Ivan Ilitch estava sempre procurando fazer com que a sua vida fosse agradável, leve e decente. Essas três palavras, leve, agradável e decente, elas se repetem ao longo da história. O Tolstói, ao colocar isso para nós ao longo da história, ele está querendo chamar a nossa atenção. Isso é importante, esse elemento é importante. Ivan Ilitch quer uma vida leve, agradável e decente. Isto é, que não dê para ele nenhum esforço que o permita curtir bastante essa vida e que seja decente no sentido de ser aceita pela sociedade. Ele quer viver de maneira a ser aceito pela sociedade. É complicado. Na província, o narrador continua na página 19. Na província, Ivan Ilitch imediatamente arrumou para si uma situação tão fácil e agradável como a que tivera na faculdade. Prestava serviços, fazia carreira e, ao mesmo tempo,
divertia-se agradável e decentemente. Prestem atenção nisso, né? O narrador vai repetindo isso para nós. Aí ele se torna juiz de instrução, e como juiz de instrução, é uma função da época da Rússia czarista. Isso aqui é pré-revolução russa, né? Quando ele assume a função de juiz de função, o narrador diz para nós que Ivan Ilitch era igualmente comme il faut. Estou rasgando meu francês aqui para vocês, tá? Comme il faut, que segundo a nota de rodapé é como é preciso. Ivan Ilitch era igualmente como é preciso, decente, capaz de separar as obrigações funcionais e a vida particular. Ele sabe separar bem o mundo do trabalho do mundo da vida pessoal, né? Que é uma coisa bem difícil. Uma pessoa que inspirava consideração geral, como fizera igualmente quando funcionário para encargos pessoais, né? O narrador está fazendo questão de mostrar para nós como ele está buscando essa vida decente e, ao alcançar esse padrão de vida moral que ele quer, ele está se tornando referência também para as pessoas. Ele está se tornando exemplo, modelo para as pessoas. Uma hora, ele estava como que abaixo da escala social, olhando para aqueles que estão acima e dizendo, nossa, eu quero essa vida boa, agradável e decente deles. E como o inseto é atraído pela luz, ele ia atrás dessa vida decente, atrás dessa vida agradável, atrás dessa vida leve, que o desse muita satisfação. Aí vem o momento em que ele conhece a sua futura esposa. Página 22. Depois de 2 anos de serviço na nova cidade, conheceu ali a futura esposa. O nome dela era Praskovia Fyodorovna Michael, não sei. Era uma moça atraente, brilhante e inteligente do círculo de relações de Ivan Ilitch. Ele não ia pegar uma pobretona, né? Com toda certeza. Praskovia Fyodorovna apaixonou-se por ele. Ivan Ilitch não possuía uma intenção clara, determinada de se casar, mas quando a moça apaixonou-se, ele formulou para si mesmo a pergunta: por que realmente não se casar? Praskovia Fyodorovna era de boa família nobre e nada feia. E havia ainda uma pecúniazinha. Olha, gente, cara, a ironia presente aqui nesse texto, nesse trecho do texto, né? Mostrando para nós assim como ele não tinha interesse real nela, nenhum interesse real nela. Ele não olhava para ela como uma mulher real que ele quisesse para a sua vida. Não, Praskovia não era feia, né? Não era nada feia, é como o narrador coloca para nós. Ela era de boa família nobre e ainda tinha uma pecúniazinha, tinha um dinheirozinho. Ele já ganhava um bom dinheiro, então isso não ia ser muito relevante para ele. Como ela fazia parte do círculo social em que ele convivia agora nesse momento, pareceu ser decente se casar com Praskovia. Em outras palavras, isso poderia ser facilmente considerado um casamento nulo, né? Ele não está nem um pouco interessado nela, ele está casando por pura conveniência. E depois, quando a mulher for infernizar a vida dele, ele não pode reclamar, porque ele casou mal, ele escolheu mal. E eu digo para vocês, reflitam a respeito das pessoas com quem vocês querem juntar a trouxinha de vocês, juntar a escova de dente, compartilhar a conta bancária e por aí vai. Não dá para escolher qualquer um, só porque a pessoa é decente. Só porque, enfim, qualquer que seja a razão, né? Talvez essas razões não sejam mais assim as razões de hoje em dia, mas mesmo assim, as pessoas acabam se casando por razões muito erradas. O narrador, ao continuar, ele diz assim para nós: dizer que Ivan Ilitch casou-se porque se apaixonara pela noiva e encontrara nela compreensão para suas concepções sobre a existência, seria tão injusto como afirmar que se casou porque as pessoas das suas relações aprovaram aquele partido. Ivan Ilitch casou-se de acordo com seus próprios cálculos, conseguindo tal esposa
fazia o que era do seu próprio agrado e, ao mesmo tempo, executava aquilo que as pessoas mais altamente colocadas consideravam correto. Ele une aquilo que ele quer com aquilo que a sociedade vê como sendo conveniente e decente. Ele está vivendo de acordo com os padrões sociais. Isso é péssimo. Isso é péssimo também para nós. Os cristãos, quando a gente vê a história dos primeiros cristãos, lá nos primeiros séculos do cristianismo, a gente vê que os cristãos, eles, para viverem a fé, eles tinham que romper com as relações sociais, com as regras de conveniência social. Isso não significava revolução, tá? O cristianismo não foi uma revolução. O cristianismo foi uma transformação desde dentro, que foi acontecendo de maneira orgânica e paulatina, em que as pessoas foram se transformando e, através da transformação interior das pessoas que tinham como padrão moral algo elevadíssimo, isto é, a palavra de Deus, na medida em que elas foram se transformando, elas foram também transformando a sociedade. Aqui, ao contrário, o Ivan Illich está sendo transformado por conta da sociedade. Ele acha que é muito livre ao tomar as decisões que ele está tomando, mas ele não é livre coisíssima nenhuma. Não tem liberdade aqui. Ele está cada vez mais escolhendo se submeter a um juiz que não está nem aí para ele, que é a elite da época. Esse juiz é uma imagem de juiz, é claro, né? Não tem uma pessoa personificada aqui no juiz, mas esse juiz não vai tratá-lo com misericórdia, como a gente vai ver no resto da história. Não vai tratá-lo com misericórdia. Ele escolheu o juiz errado para julgar a vida dele. Ele escolheu o juiz errado para julgar o casamento dele, para julgar a doença dele. Ele escolheu o juiz errado, que não está nem aí para ele. Nós precisamos pensar um pouquinho a respeito disso também. Nós estamos vivendo a nossa vida para agradar quem? Quem é o juiz que nós escolhemos para a nossa vida, que vai nos julgar, de alguma forma, né? Bom, e aí, continuando, para a gente ir finalizando essa ideia e esse programa aqui hoje, há uma mudança, acontece uma mudança na vida do Ivan Illich. E essa mudança é causada pelo próprio casamento. O cara casou mal e agora está colhendo as consequências desse mau casamento dele. O que é que acontece? O processo do matrimônio como tal e os primeiros tempos de vida em comum, com os carinhos conjugais, a mobília nova, a prataria nova, as roupas de baixo novas, decorreu muito bem. Quando tudo é novo, né? Tudo é agradável, maravilhoso. Depois a gente se cansa, né? A coisa fica chata, tediosa. Decorreu muito bem até a gravidez da mulher, de modo que Ivan Illich já começava a pensar que o casamento não só não infringiria o caráter de vida leve, agradável, alegre e sempre decente. Olha como essa expressão se repete. Leve, agradável, alegre e sempre decente. O casamento não iria infringir isso daí, e aprovada pela sociedade, né? Mas ainda o reforçaria. Ele acreditava que o casamento ia reforçar esse conceito de vida leve, agradável e sempre decente que ele desejava para si próprio. No entanto, a partir dos primeiros meses de gravidez da mulher, surgiu algo novo, inesperado, desagradável, penoso e inconveniente, que não se podia esperar e de que não havia nenhum meio de se livrar. A mulher, sem qualquer motivo, conforme pareceu a Ivan Illich, aí tem uma expressão em francês que eu não sei se eu vou pronunciar para vocês. Do gaieté du cœur, a expressão seria aproximadamente por capricho. Então, a mulher caprichosamente, como ele dizia a si mesmo, começou a infringir o encanto e a decência da vida. A mulher começou a quebrar o padrão de vida feliz que Ivan Illich havia desenhado para si próprio. Ele casou mal. Ele está começando a perceber isso agora. Mas não só ele casou mal, ele também está desejando as coisas erradas para si. Ele tá colocando o coração dele no lugar errado. Ele está esperando
que a vida dele vai ser desse jeito leve, agradável, decente, como o narrador coloca aqui para nós, mas não vai. Ele está se enganando, o tempo todo se enganando. Porque quando a realidade que é dura, que é pesada, que nem sempre é agradável e às vezes não é decente, as pessoas ficam escandalizadas com aquilo que a gente faz por escolher fazer o bem, por escolher seguir a vontade de Deus. Às vezes a vida não é decente nesse sentido. Ivan Illich não está percebendo nada disso. Ele está construindo a vida dele em cima de um platô que não tem substância nenhuma, que não tem fundamento nenhum. Está construindo a sua casa sobre a areia, para utilizar uma imagem do Evangelho, ao invés de construí-la sobre a rocha firme, que é o Cristo. E quando a casa começa a desmoronar, ou, para utilizar a imagem dos 3 porquinhos, ele está construindo a sua casa como uma casa de palha, né? E quando a imagem começa a desmoronar, quando a casa começa a desmoronar, ele não sabe muito bem o que fazer. Então, o problema não é só que ele se casou mal. O problema é que ele, desde o princípio, escolheu o mal. Ele não refletiu a respeito do que é que ele queria para a vida dele, de fato. E foi se deixando conduzir pelos padrões da sociedade, da vida burguesa da época, que prevê uma vida decente, agradável, gostosa, boníssima, cheia de prazeres, de satisfação, e por aí vai. E a gente pode trazer tudo isso para o nosso tempo, né? Para a vida em que nós estamos vivendo. Então a mulher começou a infringir o encanto e a decência da vida e, sem nenhuma causa para tanto, ela passou a ter ciúme dele. Exigia que ele fizesse a corte, implicava com tudo e fazia-lhe cenas grosseiras e desagradáveis. Mais para frente, o narrador diz a respeito do Ivan Illich o seguinte: compreendeu então que o convívio conjugal, pelo menos com a esposa que tinha, nem sempre contribui para o encanto e a decência da vida, o encanto da vida. Mas, pelo contrário, frequentemente os infringe, e que por isso era indispensável proteger-se contra essas infrações. E Ivan Illich pôs-se a procurar meios para isto. Ou seja, ao invés de ele se dedicar pela família e aí sim cumprir os seus deveres, ele vira as costas para a família porque a família está infringindo o seu projeto de vida feliz. A família é uma pedra no meio do caminho dele e não o caminho. Percebam? Então, ele também trata a família dele de maneira descartável. A esposa dele é um trampolim para ele ser feliz e decente. Os filhos, a mesma coisa. Ele não está nem aí com ninguém. Ele não se importa com ninguém. Ele não ama verdadeiramente ninguém. Só ele mesmo. É um egoísta de primeira. E tudo isso para ter uma vida leve, agradável e decente. Não estou tirando a culpa de nenhum dos personagens que depois agiram contra ele, né? Que pisaram nele e tudo mais. Mas ele também tem culpa no cartório. Ele também, sim, é culpado. Ele, de alguma forma, construiu o ambiente que depois o devorou, que depois o matou. Trágico, né? E aí o narrador nos diz que com o nascimento da criança, depois que a mulher ficou grávida, né? Com as tentativas de amamentá-la e diferentes malogros nisso, você que é casado, que já teve filho, sabe muito bem que o período ali do puerpério não tem nada de decente, né, gente? É uma indecência, na verdade, né? É um caos, é uma loucura, é a expressão da pura animalidade, da tragédia humana. Eu gosto de falar isso com as minhas amigas, elas acham que eu não entendo de gravidez, elas acham que eu não entendo de puerpério, de parto normal, elas acham que eu não tenho a imaginação correta. Eu tenho a imaginação correta a respeito disso. Enfim, é caos, né? O puerpério é caos, de um modo geral. E o Ivan Illich percebeu isso, e percebeu como que o puerpério afetava a vida decente, agradável, alegre, correta dele, né? Com o nascimento da criança, com as tentativas de amamentá-la e diferentes malogros nisso, com as doenças reais e imaginárias do bebê e da mãe, em que se exigia a participação de Ivan Illich, mas que ele não conseguia compreender, tornou-se ainda mais premente para Ivan Illich a necessidade de cercar para si um mundo fora da família. Na medida em que a vida foi se tornando cada vez mais
desagradável, ele foi encontrando um meio de fugir dessa vida para uma outra vida que fosse agradável. E sem culpa nenhuma, gente. Sem culpa nenhuma na consciência. Ele, assim, a gente vê que ele não se sente nem um pouco culpado de procurar uma outra órbita para a sua vida. Ele vai sair do meio familiar e ele vai para o mundo do trabalho e vai fazer com que o trabalho seja o centro da sua vida, para não ter que se envolver demais com a família e ter a vida, assim, desgastada, né? Angustiada, né? Sofrida, né? Ou seja, egoísta sacana, né? Como nós. Não vamos jogar ele só, né? Como nós. A morte de Ivan Illich poderia ser muito bem a morte de Padre Henrique. E coloque seu nome aqui também, né? E assim ele faz. Ele muda, então, o centro de gravidade da sua vida, ele tira da família e coloca no trabalho para ter uma vida alegre, para ter uma vida decente. Gostaria que vocês refletissem um pouco a respeito disso, guardassem essas imagens na memória de vocês, porque a partir daqui nós iremos falar sobre a finalidade da vida humana. O ser humano tem um fim? Nós podemos falar que o ser humano tem um fim, que o homem tem uma finalidade para a sua vida? E nós podemos dizer que a felicidade, ela é, de alguma maneira, objetiva? Ou nós simplesmente vamos dizer que cada um faz aquilo que quer, segundo aquilo que é mais conveniente, agradável e decente para si? Na história do Ivan Illich, nós não podemos utilizar esse argumento. Por quê? Ele fez aquilo que ele queria, ou que achava que queria. E se ferrou por causa disso, né? Mas, segundo a imagem que o autor apresenta para nós, para descrever como é que o Ivan Illich se deixava conduzir para esses meios sociais mais elevados, ele agiu como um bicho, como um inseto, que é atraído pela luz, que não reflete a respeito da sua própria realidade, da sua própria vida. E depois ele vai ser morto por aquilo mesmo que ele achou que lhe fosse dar a vida. Como diz o ditado, o peixe morre pela boca, né? Ele acha que aquele alimento que está no anzol vai saciá-lo de alguma forma e, na verdade, ele é fisgado para a morte. Então, a morte de Ivan Illich, ela não aparece depois do acidente, quando ele está arrumando a cortina. A morte de Ivan Illich já começa a aparecer desde o início, quando ele toma as decisões erradas. Ele coloca o fim último no lugar errado. Ele decide quem vai ser o juiz da sua vida de modo errado. Ele escolhe o juiz errado, porque depois não vai estar nem aí para ele. E bom, isso é relevante para nós, refletirmos a respeito da nossa própria vida e pensarmos se nós estamos trilhando o caminho correto para o ser humano, presumindo que haja de fato um caminho correto e que o ser humano não é pura performance ou puro devir ou pura autodeterminação. Não, existe algo para o qual nós somos feitos. E aí nós vamos refletir um pouquinho melhor a respeito disso no próximo programa, quando a gente se vê de novo aqui no programa Aparente Escuridão. Tá bom? Espero vê-los e espero que vocês consigam ler e meditar junto comigo a respeito dessa obra tão fantástica e tão relevante para a nossa reflexão hoje em dia, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.